Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu venho por meio deste vídeo falar a respeito de um vídeo gravado por uns queridos irmãos sobre o dom de línguas. O título do vídeo é o Dom de Línguas em 2 minutos. E de forma irônica, de forma a trazer mais confusão do que explicação e explanação sobre o dom de língua, esse querido irmão traz confusão para a mente de muitos sobre a questão do dom de línguas estranhas. Eu quero, neste vídeo, trazer aqui alguns pontos que eu acho interessante sobre a questão do dom de línguas. Então, a primeira coisa a considerar sobre a questão do vídeo em 2 minutos. É isso que eu chamo de teólogos fast food, Já que existem esta rapaziada fast food nas igrejas, então quanto mais curto um vídeo, melhor. Eu entendo o seguinte, irmãos, que assuntos tão profundos, assuntos tão complexos, assuntos em que grandes mentes têm se debatido, não se resolve com uma frasezinha de efeito, muito menos em 2 minutos. Observe que até o próprio apóstolo Paulo, ao tratar sobre o dom de línguas na cidade de Corinto, ele escreveu o capítulo 14, dentro de um contexto maior que retrocede até o capítulo número 8, que trata sobre as reuniões litúrgicas e o que nelas aconteciam. Lembrando que as reuniões eram feitas naquilo que se chama de igrejas lares. Os lares eram cedidos, então eram reuniões de aproximadamente a 30 a 50 pessoas. E Paulo orienta a ter ordens e decências nessas reuniões, Então havia a questão da confusão sobre o exercício dos dons. E um deles era o dom de línguas. Então Paulo vem tratando especificamente a partir do capítulo 12 a respeito daquilo que chamamos de dons espirituais, provenientes, distribuídos pelo Espírito Santo à sua igreja. E de antemão eu já afirmo que os dons do Espírito, eles foram dados à igreja para toda a dispensação em que nós estamos. Deus não daria os dons apenas para o início da igreja. Pelo contrário, ele, acreditamos assim, Deus deu os seus dons espirituais, os dons ministeriais, os dons auxiliares. Particularmente, eu tenho uma apostila que a gente elenca no Novo Testamento 27 dons. 27 dons. Então, em termos didáticos, nós afirmamos dons espirituais, dons ministeriais, dons auxiliares e assim sucessivamente, ok? Mas a questão é o seguinte, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, na minha leitura do capítulo 14, eu levei quase 5 minutos. Então, nem o apóstolo Paulo, irmão, levou 2 minutos para tratar de um assunto tão importante sobre o dom de profecia e o dom de línguas estranhas. Esse irmão e muitos outros querem resolver grandes temas teológicos em tão curto tempo. Teólogos fast food, É comida rápida, comida que não tem vitamina, exposições sérias levam tempo. E particularmente, irmãos, eu não tenho condições de fazer um vídeo sobre este assunto em 2 minutos. Eu não tenho essa habilidade. Eu acredito que nem o apóstolo Paulo, tinha vezes que ele estendia o sermão até meia-noite para trazer tonificação para o povo de Deus por meio das escrituras sagradas. Como já dizia Michael Green, sermõezinhos gera cristãozinhos. Não é à toa que temos muitos pigmeus espirituais em nossas igrejas. Mas a segunda coisa que eu quero considerar é que esse nobre irmão, ele começa o vídeo fazendo imitações irônicas do dom de línguas, Aparece várias carinhas dele lá fazendo chacota com o dom de línguas, Eu quero dizer, irmão, que apesar do abuso de muitos sobre o dom de língua, o dom é bíblico, então ele deve ser respeitado
e não se utilizar de chocarrices. Esse é o tema correto, é o tema que Paulo usa em Efésios capítulo 4. Ele fala que não deve ter chocarrices em nosso meio. Essa palavra, ela vem do grego eutrapelia. E eutrapelia pode ser traduzida como zombeterice e faceziosidade. Então, esse irmão se enquadra mais naqueles que no dia de Pentecostes estavam zombando dos cristãos quando foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Entendeu? Então, meus irmãos, ele fala até sobre a questão do fruto do Espírito, né? Que muitos que se utilizam dos dons, que são fascinados pelos dons, não tem o fruto e tal. Então, é o tipo daquele cara que prefere mais um dom do que outro, né? Mais um presente de Deus do que outro. Isso é aquilo que eu chamo de teologia ou. Ou você aceita os dons, ou aceita o fruto. Ou você aceita o fruto, ou você aceita os dons. Meus queridos irmãos, é mais sábio termos uma teologia tanto quanto. Nós aceitamos tanto os dons quanto o fruto. Nós entendemos que os dons são capacitações do Espírito Santo. Primeiro, para a edificação da igreja. Segundo, para a edificação própria, para a nossa edificação pessoal, que é o caso dos dons de línguas estranhas. Então, esse argumento, esse início de argumento aí, desmoralizando aqueles que falam em línguas, isto é, meu querido irmão, um artimanha dos ateus, daqueles que desacreditam da Bíblia. Repito que o dom de língua é um dom bíblico. Então, o abuso de um dom bíblico não significa que eu tenha que rejeitá-lo. Como pastor e pregador, eu devo orientar o meu rebanho, orientar o povo de Deus para que tenham um exercício sadio dos dons espirituais. Agora eu lhes pergunto, porventura não foi este o caminho que Paulo traçou, que Paulo caminhou? Ele, em vez de proibir o dom de línguas, ele ensinou qual era a função real deste dom na congregação. Se alguém fala em línguas e não houver intérprete, então cale-se, fale consigo mesmo e com Deus, porque você vai orar bem, você vai dar graças a Deus bem. E outro detalhe, o dom de línguas que o Espírito Santo concede não é simplesmente idiomas, como esse irmão fala. São mistérios, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, que só Deus entende. Não é língua dos anjos. Eu sei que tem muitos pentecostais, muitos carismáticos, que não são bem instruídos nessas verdades bíblicas e teológicas. É por isso que esses cidadãos, eles pegam as falhas dos pentecostais e dali baseiam seus argumentos para desmoralizar o movimento. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, o movimento pentecostal é um movimento de Deus. Ele surgiu dentro do movimento metodista, o movimento Holiness, em 1901, no dia 1º de janeiro, quando alguns alunos estavam orando a Deus, buscando ao Senhor, para que as verdades de Atos dos Apóstolos estivessem presentes em suas vidas, o Espírito Santo veio sobre eles e muitos deles falaram em outras línguas. E muitas destas línguas são idiomas. O erro de muitos foi pensar em não estudar, ir para missões e ali depender do Espírito no sentido de falar a língua do país estrangeiro que eles foram. Isso é um erro, isso aí nós admitimos, mas jogar a água suja juntamente com o bebê é o erro que vocês estão cometendo. Então vamos nós
todos juntos como cristãos, jogar a água suja do mau uso, dos abusos dos dons espirituais e ficar com a criança, irmão, e ficar com os dons espirituais. Paulo, ele não proíbe o falar em línguas, ele proíbe o falar em línguas na reunião pública que não venha ter interpretação. Mas, se tiver um movimento, como aconteceu em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vir sobre a congregação, porque ele é soberano, e ali as pessoas forem cheias do Espírito Santo e começarem a falar línguas estranhas, isso não é proibido. Isso é um movimento, que o Espírito Santo o fez no Antigo Testamento. Saul entre os profetas, o povo profetizando, glorificando a Deus. Houve um momento em que o povo no templo não conseguia ficar de pé, porque a glória de Deus havia tomado aquele ambiente. Tá certo, meus queridos irmãos? Então, repito, não é pelo mau uso dos dons que nós devemos descartá-lo. Então, a terceira coisa que eu considero aqui é que ele chega a dizer que é um erro básico dele, melhor dizendo, é somente considerar o dom de línguas como idiomas conhecidos, não aprendidos, né? E nós acreditamos, como está em 1 Coríntios capítulo 14, que o dom de línguas não é apenas dons ou línguas conhecidas, mas que é estranha àquele que está falando. Nós acreditamos, como Paulo deixa bastante claro, que o dom de línguas também é uma espécie de comunicação com Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, logo no início do texto, que quem fala em língua fala a Deus, ninguém entende, e com Deus fala em mistérios. E o dom de línguas é uma ação do Espírito Santo em nossa vida, tá certo? Então, outra coisa que eu quero considerar, ele descreve o dom de línguas em Corinto como uma mescla das línguas dos deuses com o dom real. Ele afirma que em Corinto havia rituais que se falavam as línguas dos deuses. Beleza? Só que é o seguinte, ele afirma que Paulo debate a lógica dos coríntios, partindo do ponto de vista deles, que era eles que acreditavam naquilo que Paulo estava escrevendo até então, que era eles que estavam afirmando que o dom de língua é a pessoa falar em mistério com Deus, é falar em... Não, não é isso não. Paulo vai mostrando a realidade do dom de língua, qual é o objetivo, que ele veio de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que o dom de línguas é de Deus, Então, no verso 28, esse irmão afirma que Paulo, ele encerrou o caso. Como foi que Paulo encerrou o caso? Vamos ver aí a aplicação pastoral do apóstolo Paulo em meio à confusão do dom de línguas, segundo esse irmão. Ele diz o seguinte: mas não havendo intérprete, fique calado. Então Paulo diz o seguinte, é o seguinte, irmão, é melhor vocês ficar calados, vocês estão com muita confusão aí, então em vez de ficar com esses dons aí, blá, 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 isso aí ele até imita lá no vídeo, É melhor vocês ficarem calados. Só que é o seguinte, ele só cita a parte A do versículo. E Paulo não encerra, meu querido irmão, no verso 28 não, e o 29, e o 30, e o 31, Ele não encerra no 28, e não encerra na parte A do versículo. A parte B diz assim, Paulo não diz que ele se esqueceu de completar o versículo que diz assim, falando consigo mesmo e com Deus. Então Paulo não diz que as línguas faladas pelos coríntios eram mescladas com as línguas dos deuses, mas que eles falavam pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, visto que o dom de línguas foi dado pelo Espírito Santo, conforme ele havia deixado claro em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Outro detalhe, Paulo não diz para eles abandonar o dom de línguas quando não houvesse intérprete, que é isso que o irmão deduz. Mas Paulo afirma que eles falassem, ou seja, continue falando, irmão, continue falando em línguas estranhas, mas se não houver intérprete na igreja, que você fale consigo mesmo e com Deus, e que você ore para interpretar. Isso Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 13. O conselho pastoral desse nobre irmão é que os irmãos deixem de falar, que fique calado. Só que o conselho de Paulo é, não fique calado. Fale consigo mesmo e com Deus.
E se você quer falar línguas estranhas em público, no meio da congregação reunida, ore para que Deus dê a interpretação. Senão, você pode orar em um momento privado, em línguas estranhas, para ser renovado por Deus. Outro detalhe aqui, Paulo encerra o seu argumento, não no verso 28, mas nos versículos 39 e 40, quando diz: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Então, o conselho desse irmão é que as pessoas não falem, fique calado. O conselho de Paulo é para não proibir o falar línguas estranhas. Meu querido, vamos ler a Bíblia toda, né? Vamos explicar de forma correta. Paulo afirma para você não proibir o falar em línguas, está muito claro. Você deve orar a Deus para interpretá-la. Ou então, no momento de uma reunião litúrgica, em que uma pessoa levanta-se falando línguas estranhas, Deus pode levantar outra pessoa e trazer a interpretação. E se você observar no contexto de 1 Coríntios capítulo 14, o dom de língua com interpretação equivale ao dom de profecia, que tem como objetivo consolar, exortar e orientar a igreja, né? É exortar, consolar e edificar, melhor dizendo, consolar, edificar e exortar, ou seja, encorajar. Mas pelo visto é claro que esse irmão também não acredita no dom de profecia. No entanto, nós acreditamos, e outro detalhe, acreditamos no dom de profecia. No entanto, as escrituras, elas são a nossa única regra de fé e prática. E se alguém profetiza e essa profecia vai de encontro às escrituras, nós rejeitamos peremptoriamente qualquer profecia que vá de encontro à Bíblia, porque nós entendemos que o Espírito Santo não vai de encontro àquilo que ele falou. Ele é o Espírito da verdade, ele vai nos guiar na verdade, mas ele pode dar impressões, né? Ele pode dar orientações a pessoas para orientar outras, assim como nós pastores oramos a Deus, pedindo orientação sobre determinadas situações na liderança, sobre a vida de certos membros. E o Espírito de Deus fala conosco. O Espírito de Deus nos orienta pela sua palavra, com impressões em nossa mente, convicções em nosso coração. E por que não? Por meio das línguas estranhas. Porque o que Paulo ensina, e o texto grego diz, é que as línguas estranhas, nós o falamos pelo Espírito. Pelo Espírito ali, não é o nosso Espírito, é o Espírito Santo de Deus que atua na vida daqueles que o fazem. Então deixa eu só afirmar outra coisa aqui. Quem fala em línguas não é superior ao que não fala, entendeu? Mesmo que alguns pentecostais, os carismáticos, desavisados, afirme isso, os pentecostais conscientes, que estudam a Bíblia, não afirmam tal coisa. Então deixe de usar essa caricatura paupérrima e lançar em todo o movimento. Vamos analisar os estudiosos sérios como Stanley Orton, Robert Manzi, Roger Strotetz, que falam a respeito de forma séria. Gordon Fee também, que é um cara bastante considerado. Nós vamos já falar um pouco sobre o que ele afirma, para entendermos a questão do dom de línguas, ok? Outra coisa que eu quero considerar aqui, irmãos, é que esse irmão, nobre companheiro, irmão em Cristo, ele chega a afirmar que quem fala em línguas e não sabe interpretar, não serve para nada. Que é isso, meu querido irmão? Não faça uma situação dessa, né? Paulo disse que se você não sabe interpretar, ou se alguém não foi capacitado pelo Espírito Santo a fazê-lo, olha o que é que Paulo diz. Fale consigo mesmo e com Deus, pois você edificará a si mesmo. Você afirmar que o dom de línguas, por não edificar a igreja, sem interpretação, porque se tiver interpretação ele edifica, mas você afirmar que o dom de línguas sem interpretação não serve para nada, você está sendo um monstro na sua interpretação, no seu malabarismo interpretativo, meu querido, porque
Paulo diz que quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Então, o dom de língua serve para alguma coisa, né? E Paulo orava em línguas estranhas, os cristãos também, e ele não os proibia. Então é o seguinte, o dom de língua sem interpretação na reunião congregacional não edifica, mas edifica aquele que fala. Por isso, já que não edifica a igreja, Paulo diz, fale consigo mesmo e com Deus. Ok?